Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês nesse domingão, para a gente falar um pouquinho de Vasco. O Vasco que continua com chance, né? O Vasco continua com possibilidade. Mas olha, eu estou trazendo esse papo aqui exatamente para isso, para a gente discutir esse sentimento. Porque eu não vou negar a você que depois de quinta-feira os dias foram ótimos. É sempre bom, né? Vencer bem, vencer um rival, diante de tanta celeuma, de tanta bronca antes do jogo. A quinta-feira à noite foi maravilhosa, sexta-feira legal, sábado também tranquilo. Consegui ontem gravar um bom vídeo, Emerson Rocha também. A gente fica mais leve até para trabalhar. E acho que para você é a mesma coisa, né? A gente fica muito mais leve para fazer as coisas. O futebol baliza a vida de muitos de nós. Eu, pelo menos, sou assim. Eu, quando estou de bem com a bola, estou de bem com o meu Vasco, eu fico de bem com tudo. A gente fica mais feliz, até a comida que a gente faz sai mais gostosa. A gente lava roupa, lava a casa, lava tudo com esse negócio da pandemia. A gente passa a ser, né, o dono da casa, literalmente. Então, tudo sai com muito mais prazer. A gente vai dar uma caminhada, sai ali, sai acolá. Claro que não é sair para a noite, longe disso, mas dar uma caminhada, caminhar com o cachorro, aquela coisa toda. Você faz tudo com muito mais satisfação, com muito mais alegria. Mas olha, aconteceu um fato ontem muito inusitado, né? Que eu fiz questão de trazer esse comentário hoje aqui, que eu quero a sua repercussão também. Como é que o futebol, ele às vezes é hipócrita, né? Tanta gente acha que o Vasco deveria largar o Campeonato Carioca. Eu acho o Campeonato Carioca um campeonato falido, falido como instituição. Né? Um campeonato que perdeu público, perdeu o charme de jogos no interior, perdeu a alegria dos clássicos cheios, né? A gente tem ainda, é claro, recentemente, nesses 2 últimos anos, ano passado e esse ano, a ausência de público, que é algo inerente aí à vontade daqueles que organizam, é claro, o Campeonato Carioca, mas eles fizeram muita besteira, tomaram decisões muito erradas, sempre protegendo A, B ou C. Aquela questão do sistema que eu falei depois do jogo de quinta-feira. E aí a gente vê muita gente achando que o Vasco deveria largar o Campeonato Carioca. Eu acho que esportivamente nunca é legal você largar uma competição. Eu acho que quando tem a camisa do Vasco, vamos lá, se tivesse um campeonato de futebol de areia, você não estava na frente da televisão feliz porque o Vasco ganha um título ou porque o Vasco ganha do rival, por exemplo? Se tiver o Vasco jogando basquete, você não vai torcer para o Vasco, mesmo que seja um time com jogadores juvenis? Claro que vai. Vestiu a camisa do Vasco, está todo mundo ligado, está todo mundo feliz. Só que a gente pensa muito nesse subconsciente de que a gente não gosta do Campeonato Carioca por tudo que o Campeonato Carioca tem representado nos últimos anos. É o charme. Porque eu já vi muitos jogos do Campeonato Carioca que o Vasco perdia, e perdia título, sim, mas eram campeonatos disputados, campeonatos bons, campeonatos com grandes times. Os 4 grandes eram grandes times. Os times pequenos do interior, vai jogar em Itaperuna para você ver, vai jogar em Olaria para você ver, vai jogar em Madureira para você ver, né? Vai jogar em Bacaxá, como o Vasco vai jogar hoje. Como é que vai ser? Vai ser sempre difícil. Mas isso eles tiraram, perderam esse charme. O campeonato está restrito. Tudo bem, volto a dizer, esse ano a gente pode dar um desconto por conta da pandemia, mas vem sendo sempre assim. Tem campeonato que só tem jogo São Januário, Maracanã e Engenhão. Não tem jogo em mais lugar nenhum. Que campeonato estadual é esse? É campeonato municipal, né? É campeonato aqui interno, da cidade do Rio de Janeiro. Os times de fora do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não são do campeonato. O campeonato é do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente se frustra muito por conta disso, mas, no final das contas, a gente fica nesse pensamento dúbio, né? Vai torcer para o Vasco se classificar, ou se não se classificar, deixa para lá. Mas aí se você disser assim, deixa para lá, será que alguém vai dizer assim, vocês também não estão bem, por isso que vocês... É aquela disputa, é aquela briga. Ontem, muitos dos meus amigos mandando mensagem, e aí, vai torcer para o Flamengo, porque o Fluminense havia vencido o Botafogo poderia ser uma expectativa de tirar ponto do Fluminense, e o Flamengo estaria jogando contra a Portuguesa, olha só, hein, ossos do ofício, hein? A Portuguesa brigando por uma competição, que bom, parabéns ao presidente da Portuguesa, o Marcelo Barros, que é um cara excepcional, e a Portuguesa teria que perder pontos para o Flamengo. E aí, de repente, as pessoas perguntando, vai torcer para o Flamengo? Eu queria saber de você, como é que foi ontem a sua reação? Você largou o campeonato, nem viu o jogo, para você, se fosse eliminado, o importante é preparar para a Série B. Como é que você viu esse jogo de ontem? Para muitos,
ninguém torceu a favor do Flamengo. Na verdade, torceu contra a Portuguesa. Só que no final das contas, houve um empate, o Flamengo foi buscar um empate e o Vasco ainda tem chance de classificar. E aí é uma outra discussão que eu quero colocar para você. Essa questão de ter chance. Vale a pena essa discussão toda, essa briga toda para chegar a uma semifinal do Campeonato Carioca? Esportivamente seria legal? Moralmente seria legal? Porque o Vasco precisa tirar uma diferença de 6 gols da Portuguesa, tem 2 jogos, pode acontecer. Acho até interessante porque vai fomentar no time do Marcelo Cabo essa vontade de fazer gols, jogar para cima, de tentar vencer, de fazer placar. Acho legal até como treino, como atividade. Mas eu não sou hipócrita a ponto de dizer assim, se não ganhar, se não classificar, tô nem aí. Não, a gente sempre fica com aquela amargurazinha. Me lembro no passado, quando acabou o campeonato e aí teve o problema da pandemia e ainda faltavam 2 jogos. E aí o último jogo, o Vasco dependia de um resultado com um placar mais elástico para conseguir chegar a uma semifinal. Quem não ficou torcendo? Quem não ficou com aquele sentimentozinho de, puxa vida, se você não deixou se alimentar por esse sentimento, legal, você tem uma cabeça realmente muito boa e consegue dividir isso. Mas veja se é isso mesmo. Se não é por conta do rancor contra o Campeonato Carioca, ou porque não classificou e aí também faz desdém, porque isso tem muito a cara deles lá, né? Quando ganha o campeonato, é o maior campeonato do mundo. Quando perde, isso aí não vale absolutamente nada. Eu queria saber de você, vale ou não vale? Eu tenho um pensamento, eu acho que vale esportivamente, vale como moral e vale como aquilo que no esporte para mim é o fundamental, confiança, você ter confiança. Eu estou ansioso para ver o time do Vasco hoje, muito mais pela sequência, porque é um time que deve ser repetido, não tem nenhum jogador fora a princípio, e aí a gente vai ver se o jogo do Flamengo realmente fez muito bem a esse grupo, porque às vezes também sobe um pouquinho na tamanca, né? A galera fica meio, não, agora nós ganhamos, aí a gente pode jogar. Não, importante que o Vasco hoje vença e vença bem. Consiga um bom resultado. O Boa Vista não tem um time bom como nos últimos anos, mas também não é um time ruim, joga em casa, está acostumado com gramado, é um campo mais estreitinho, tudo isso influencia, mas eu acho que o Vasco tem que jogar para vencer o jogo e vencer bem, impor um ritmo, jogar com intensidade. Hoje é um jogo diferente, que o Vasco vai propor, né? Não é um jogo que o Vasco vai se defender para jogar na questão reativa do jogo, né? Tem que ser mais reativo hoje do que foi na última quinta-feira, quando a gente pegou um time de grande qualidade, não há dúvida nenhuma, e não há nenhum demérito da gente dizer isso aqui, é uma realidade. E aí a gente vê hoje um time que precisa vencer na partida, e eu acho que por vários aspectos é interessante. Pelo aspecto moral, pelo aspecto de classificação, que é importante sim, pelo aspecto de briga, de estar competindo em altíssimo nível até o final do mês, quando vem a segunda divisão, porque você jogar em maio de 5ª a 8ª, uma competição que aparentemente não serve para nada, vai ser campeão da Taça Rio. Grandes porcarias, porque é um campeonato que só disputam os colocados entre 5º e 8º lugar. Então é um campeonato que não vale absolutamente nada, que o Vasco pode até ter que disputar e a gente aqui vai estar cobrindo. Mas eu acho que esportivamente, moralmente, de forma competitiva, como preparação para a Série B, acho muito importante que o Vasco consiga vencer, que o Vasco consiga impor placar, e acho que essa imposição de placar é legal, porque vai pressionar a Portuguesa vai ter que vencer o próprio Boa Vista, enfim. É um final de campeonato, assim, estranho, né? Porque a gente fica numa situação que hoje a gente está devendo por conta daqueles 2 jogos primeiros com o time sub-20, que por muito azar, é verdade, a gente perdeu principalmente por Volta Redonda de forma injusta, jogamos bem. Os pontos perdidos para Nova Iguaçu, absurdamente, e para o Madureira, principalmente, quando ganhávamos de 2-0. Tudo isso traz uma mudança de ares. Mas eu tenho essa opinião. Acho que vale. Acho que o Vasco tem que jogar mesmo a Vera para vencer, para buscar a classificação, sonhar com a classificação, porque isso inclusive nutre nos jogadores um espírito de melhoria, de competitividade, um DNA de vencer, que é importante, sabe? Não de ficar cumprindo tabela. Acho até que se jogar de 5ª a 8ª, tal da Taça Rio, ganhar, mesmo que não sirva para nada, que não vá classificar para ganhar o campeonato estadual, mas ganhar. Ter esse espírito, vencer, ter esse espírito de vitória é muito importante. Mas eu queria a sua opinião. Quero saber o que você acha a respeito disso. Se acha que vale esse esforço todo? Como é que você ficou ontem? Torceu a favor dos caras ou torceu contra a Portuguesa? Ou nem viu o jogo? E aí, qual foi a sua manifestação? E uma pergunta que eu queria fazer a você. Você está ansioso para ver o jogo de hoje, em função do jogo da quinta-feira? Qual é a sua expectativa? De um Vasco que vai jogar muito mais, como eu disse, tendo que ser ativo,
do que esperando a reação para poder aí reagir de volta. Qual é a sua expectativa em relação a esse time do Marcelo Cabo? É um time que começa a tomar uma forminha, já vai ter o Vanderlei no grupo, não sabe se o Vanderlei vai começar a jogar, daqui a pouco vai ter o Rômulo, vem outros reforços aí, enfim, as situações estão começando a acontecer, estão começando a melhorar, e a gente fica nessa esperança aí de que possa melhorar. Mas eu fiz questão de vir aqui trazer essa opinião para você, dizer que eu vou estar atento ao jogo, vou querer que o Vasco vença, independente de classificação, porque para mim vestiu a camisa do Vasco, a gente tem que estar dentro, mas acho que também não é o fim do mundo se o Vasco não for para as semifinais da Taça Guanabara. Claro que não é demérito somente a esse campeonato falido que é do Rio de Janeiro, não é por isso, mas acho que não é o fim do mundo. Eu acho que é uma preparação, foi uma escolha feita pela comissão técnica de começar com o Sub-20, que está hoje trazendo benefícios em função da formação do time, se traz por um lado prejuízo em função da questão da dificuldade de classificar, mas pelo menos está dando isso, um gás ao time, tempo para trabalhar, tempo para formar um time, para a competição mais importante do ano no Vasco, que é a Série B. Então, eu acho que tudo isso soma, por isso que eu acho que é importante sim vencer, pensar em classificar, criar, como eu disse, esse DNA vencedor, que é fundamental para um time que tem que ter fome. O Vasco perdeu muito dessa fome de vitória, essa fome de classificação, essa fome de chegar longe em competições. Me lembro do jogo contra o Botafogo, os 2 jogos contra o Botafogo na Copa do Brasil. O time do Botafogo fraco, o time do Botafogo que foi o primeiro a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. A gente jogou 180 minutos, não conseguiu fazer um gol por um time covarde, um time retraído, treinado pelo Ricardo Sapinto, que não passava do meio de campo, enfim. Então eu queria entender um pouco isso, queria entender de você. Você não acha, não, que de repente é legal o Vasco jogar muito a vera, buscar até o final, para pelo menos ficar aquele gostinho de, puxa, a gente podia classificar, que isso faz bem para o sentimento, do que de repente você jogar, cara, se a gente classificar, classificou, não classificar, não classificou. Enfim, eu estou levando essa discussão aqui a você, para que você possa dar a sua opinião, e vai ser um prazer poder lê-la e também, de alguma maneira, responder a você. Gente, logo mais a partir de 17h45, sempre 45 minutos antes da partida, a gente vai estar lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso time, hoje sem a Mari Barata, a Mari hoje está de folga, a gente vai estar com o Emerson Rocha, com o Vaguinho, eu estarei também, estamos vendo aí o nosso Felipe Tiru, a princípio Tiru não, Tiru também vai ter uma folguinha hoje, é um jogo importante, mas a gente vai com o nosso time, a gente vai bater papo, vai trazer informação, é muito importante para a gente ter a sua presença, a sua opinião também, participando do pré-jogo, bola rolando às 18h30, acabou 20h30, vem com a gente para a gente falar desse jogo, em que o Vasco precisa de resultado, vencer e fazer placar. Pelo menos aí 3-0, 3 gols de diferença para poder somar. São 6 pontos que a Portuguesa, 6 gols que a Portuguesa tem de vantagem. Isso pensando no Vasco com 2 vitórias e a Portuguesa empatando com o Boa Vista, ou perdendo para o Boa Vista. E aí empatam em 5 vitórias, vão para o saldo. Se o Vasco fizer 6, 10-10, mas aí o Vasco tem uma vantagem, que é a questão do saldo positivo, né? da sua vantagem de saldo. Então tudo isso conta. Agora, se o Vasco fizer mais de 6 gols em 2 rodadas, com a Portuguesa empatando vai ficar igual ou perdendo, tem boas chances aí. Então eu acho que hoje a gente tem que ver um time ofensivo, um time que vai partir para dentro, para a gente conseguir ter ainda expectativa de poder classificar, que seria muito legal. Eu particularmente acho muito legal, apesar desse campeonato carioca totalmente desmoralizado. Grande abraço a todos vocês. Logo mais a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.